Muito bem, estamos iniciando a lição de número 10. Faremos agora o resumo com o título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Nós precisamos então entender o que é santidade, precisamos entender que Deus é santo com letra maiúscula, precisamos entender que é a palavra que nos santifica, o Espírito Santo que nos santifica, precisamos entender que não somos perfeitos e quando nós erramos, quando nós cometemos algum deslize, nós precisamos nos arrepender e voltar ao caminho, acertar o alvo, né? Nós precisamos nos conscientizar de tudo isso e precisamos nos conscientizar principalmente de fugirmos da aparência do mal para que possamos cumprir a palavra, porque a palavra é que nos santifica. O textual diz assim, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verdade prática, na jornada para o céu devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Então nós temos que ter essa consciência, nós precisamos ter na nossa mente, né, para que nós possamos fugir da aparência do mal, para que nós possamos nos santificar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 21, é a nossa leitura bíblica em classe. Então nós vamos nos conscientizar através dessa lição, né? Através aqui do aprendizado, que o nosso Deus é santo e o nosso Deus, ele exige de nossa santidade. Mas só que é o seguinte, uma vez um pastor me disse assim, que para nós cobrarmos alguma coisa do crente, para nós falarmos para o crente assim, olha crente, você fez isso de errado. Ele me disse o seguinte, nós precisamos primeiro ensinar. Como Deus exige que nós sejamos santos, é Ele que nos santifica. É o sacrifício de Cristo no Calvário, é a palavra que nos purifica. E isso, nós temos a instrução diante da palavra de Deus. Introdução, a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados, lúcidos no tempo presente, por isso sabemos que existimos. Então a nossa consciência, desse jeito o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa. Então nós temos que estar consciente. Por quê? Porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Alguém diz, pastor, mas ninguém é perfeito. Veja bem, a Bíblia diz que nós devemos ser santos e não perfeitos. Perfeito ninguém jamais será, mas essa santidade é a palavra que traz ao nosso coração. Nós vamos ver aqui agora, na parte primeira, a perspectiva bíblica da santificação. No item 1, a santificação no Antigo Testamento. Então, do hebraico, Kodesh, santidade, é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, pode se referir a lugares, pode se referir a coisas, pode se referir a algo à parte, então significa separado. Então, santidade, ser santo, é ser separado. Separado do quê? Separado do mundo. Então, as pessoas estão fazendo ali daquela maneira, a Bíblia está dizendo que está errado, então você vai ficar à parte, você não vai participar disso. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que tem a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado. Ser separado. Então, no sentido da palavra, né, nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento ela aparece como santidade, ela aparece também como coisa santa e ela aparece também como santuário. Então, nós vamos observar que lá no templo, né, antes de ser construído o templo, lá no deserto, quando eles peregrinaram 40 anos, ali havia o tabernáculo, a tenda da congregação, e tudo que havia naquele local era separado, era consagrado. Então, da tribo de Levi, que cuidava de tudo no templo, cada uma das famílias ali era encarregada de de um determinado serviço ali. Então, só eles poderiam pôr a mão, só eles poderiam carregar, só eles poderiam fazer aquele serviço, e a Bíblia diz bem claro que ninguém mais poderia então pôr a mão ali, porque isso seria o quê? Isso seria pecado. Então nós vamos ver que as coisas consagradas a Deus são coisas sérias, são coisas santas. Outro sim, veja bem, outro sim, o adjetivo kadosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa, uma nação inteira, inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus. Então,
No Antigo Testamento nós vamos ver muito esta palavra, por quê? Porque o nosso Deus deixou bem claro, trouxe as instruções a Moisés. No item 2 aqui, no Novo Testamento, o verbo grego hagiadzo, quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra e graça do Espírito Santo. Quer dizer, como é que o crente vai tornar-se puro? Como é que o crente pode purificar? Lá no Salmo 119, nós vamos ver, né? Porque ele diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Como? Então, como que o homem pode purificar o seu caminho? Não tem como o homem fazê-lo fora da palavra, fora de Deus, fora do Espírito Santo. Então, ali o salmista diz: observando-o conforme a tua palavra. Então, luz para os meus pés é a tua palavra. Aqui está dizendo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11: e é o que alguns têm sido. Então, aqui no 1 Coríntios capítulo 6, o 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, os versículos anteriores vai dar uma listagem de pecados. E depois o versículo 11 diz assim: e é o que alguns têm sido, ou seja, nós temos feito tudo aquilo de errado. Mas agora ele fala assim, ó: mas haveis sido lavado, quer dizer, mas agora você foi lavado. Você não se lava sozinho espiritualmente, mas haveis sido santificado. Você não se santifica sozinho, mas haveis sido justificado. Você não se justifica sozinho. Aí diz assim, aqui a resposta: ó, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então é Ele que lava, é Ele que purifica, é Ele que santifica. E nós temos o que? De nos colocar na sua presença. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto, ou seja, é uma obra que vem dos céus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, ou seja, espírito, alma e corpo, o homem constituído de espírito, alma e corpo. Não, pastor, eu santifico, meu coração é santificado, o que eu faço não tem problema. Irmão, cuidado com essas teologias, mundanas da internet, viu? Fique com a Bíblia dizendo, olha, tem que ser purificado o espírito, a alma, o corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em breve Ele virá. Nós temos que estar santificados pela sua palavra, santificados pelo Espírito Santo, santificados pela obediência à sua santa e bendita palavra. No item 3 aqui, a santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. Então o que é que nos santifica? É a palavra. Diz aqui, ó, São João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos lava, é a palavra que nos regenera. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com um comportamento pecaminoso. Então, quando nós falhamos, porque não há homem que não falha, né? O Davi falou isso muito bem. Ele diz assim, que nós nos levantamos e estamos de pé. Então, quando ele fala nós nos levantamos e estamos de pé, ele quer dizer o seguinte, que ele também caiu, que ele também errava. Então, o erro na nossa vida, o pecado, ele tem que ser um deslize, ele não pode ser uma constância, ele não pode ser um hábito. Então tem crente que às vezes ele está agora num hábito de pecado e está olhando o quê? Está olhando para o outro que também faz, está olhando para algum líder que também faz. Cuidado, olhe para a palavra, olhe para Jesus. Desse modo o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem um compromisso de buscar o estilo santo, buscar o estilo que do nosso Senhor Jesus Cristo. Então qual é o nosso espelho? O nosso espelho é o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Parte 2, a santificação e seus estágios. No item 1, a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo lugar, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito
da santificação é nos colocar parecidos com Cristo. Romanos 8:29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, o Senhor nos predestinou para sermos conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus é o primogênito. Quando fala primogênito, a palavra primogênito significa principal. Então, ele é o principal, ele é o modelo. Então, ele veio para nos salvar, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia e ele quer salvar todo ser humano na face da terra. E aquele que der lugar ao Espírito Santo e crê, a este Deus deixou o que? O modelo. Então predestinou, deixou o modelo que é o Senhor Jesus Cristo. De antemão já deixou esse modelo para nós seguirmos esse modelo e nós sermos abençoados. Assim a santificação busca o quê? A santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo, ela possa se refletir sobre as nossas vidas. Nós vamos ser um reflexo. Paulo chamou nós de astros. O que significa astro? Vamos supor a lua é um astro. O sol, ele tem a luz própria, a lua não tem luz própria. Então o sol, ele reflete na lua e a lua joga aquela claridade na terra. Então nós não temos a luz própria, a nossa luz vem de Cristo. Nós somos astros para servirmos ao Senhor Jesus. Astro nesse sentido, viu? Naquele astro no sentido da pessoa ser um grande artista, né? Se aparecer e ter muitos fãs, não. Plenamente em sua vida. Então, nós devemos refletir plenamente Cristo em nossa vida. Nesse caso, a santificação bíblica, ela é um processo, tá? Então, primeiro, são 3 estágios: santificação inicial, posicional, santificação progressiva e a glorificação. Então, nós vamos estudar agora esses 3 estágios, os 3 estágios da santificação. Vamos ver. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia no novo nascimento. Então, quando a pessoa creu, é porque o Espírito Santo trouxe ela, o Espírito Santo, quando a pessoa crê, o Espírito Santo passa a morar dentro dela. Isso é o selo do Espírito Santo, tá? Não confunda selo com o Espírito Santo, com ser batizado no Espírito Santo. Então, a pessoa que creu é o Espírito Santo que trouxe ela, é um novo nascimento. Então, por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado e é declarado sem pecado. Olha que isso é realmente uma coisa maravilhosa, isso é um milagre de Deus. Então, o maior milagre é a salvação de um homem. Trata-se da santificação inicial posicional. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação. É uma escadinha, você vai sempre subindo, até encontrar com o Senhor, se aperfeiçoando até encontrar com o Senhor. Então ele é progressivo essa santificação neste mundo, sem que o crente se despoje. Então esse processo progressivo é para que o crente se despoja do velho homem e vá se revestindo do novo homem, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Alguém diz: pastor, quando é que nós alcançamos essa perfeita imagem de Cristo? Meu querido, nós vamos sempre subindo essa escadinha, não tem fim. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: não digo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então Paulo diz: eu não alcancei a perfeição, mas estou o quê? Prosseguindo para o alvo. O alvo é Cristo, Cristo é a perfeição. Precisamos prosseguir para Ele. O importante é nós estarmos andando para cima, prosseguindo, santificando, melhorando a cada dia, tá? E nunca achar que está bom demais, isso é um perigo, viu? Então, nós temos que alcançar a perfeita imagem de Cristo. Esse estágio leva ao último. Qual que é o último estágio? É o estágio da glorificação. Assim que Jesus Cristo arrebatar a igreja, nós vamos ser transformados em corpo glorioso e vamos encontrar com o Senhor nos ares e seremos semelhantes a Ele. Diz assim, 1 Pedro capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Quer dizer, então, você vai receber o Espírito Santo, você creu no Senhor Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. E ainda não é manifesto o que havíamos de ser. Ou seja, você ainda está na carne, você ainda está nesse corpo mortal, mas sabemos que quando ele se manifestasse, ou seja, quando Cristo arrebatar a igreja, te levar para morar com ele, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, isso aqui é o estágio final, a glorificação. Nesse estágio final, nunca mais haverá pecado, nunca mais pecaremos, viu? E receberá um corpo ressurreto igual ao do Senhor Jesus Cristo. Então, nós almejamos por este dia, para que nós possamos o quê? Estar no corpo glorificado e não ter mais influência do pecado sobre a nossa vida. No item 3, o alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente
coerente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino, com a plenitude do caráter divino. Então nós precisamos o quê? Estar imitando o nosso Senhor Jesus, parecido com Jesus. Por isso que lá em Antioquia, quando eles se reuniram lá e montou um centro teológico e só falavam de Cristo, falavam de Jesus e abençoavam aquele povo, pela primeira vez ali os crentes foram chamados de cristãos, porque falava muito de Cristo e imitava Cristo. Então, esse nome cristão deve ser da pessoa que procura imitar Cristo. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja santa a habitação de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Jesus respondendo, Disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então as pessoas dizem que amam Jesus, não abrem a Bíblia, não leem a Bíblia, como é que amam Jesus? Se Jesus está dizendo, aquele que me ama, ele guardará a minha palavra. Como é que ele vai guardar a palavra se eles não leem a Bíblia, se não se interessam em aprender? Então muito cuidado, precisamos estar sempre lendo a Bíblia, procurando entender, compreender e colocá-la em prática, né, através da ajuda do Espírito Santo. Última parte, o julgamento do Deus Santo. No item 1, o Deus Santo. A Bíblia revela Deus como o Santo de Israel, com um nome santo, tá? A Bíblia diz que ele tem um nome santo. Os serafins declaram a sua santidade. A Bíblia diz que os serafins, eles voam ao redor do trono, eles têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem as pernas e com 2 eles voam. Então são 6 asas e eles ficam dizendo assim, ó, e clamavam um para o outro, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que os serafins falam 3 vezes santos? Porque santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito Santo. Então eles declaram, constantemente estão lá voando ao redor do trono de Deus, acima do trono de Deus, dizendo: e em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Nós temos que tomar esse cuidado, viu? Ninguém é santo como o Senhor. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque tem crente que às vezes quer ser mais santo do que Deus. Isso é um perigo, viu? Muito cuidado, que Deus nos dê equilíbrio sempre e temperança. Desse modo a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo, assim ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade. Então diz aqui em Levítico 19:2, santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. E é Ele que nos ajuda, viu? No item 2, santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário declarado do Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Diante de Deus, por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Olha aqui a palavra do Senhor. Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2 e o versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então nós somos, Pedro diz que nós somos pedras vivas. Então Pedro, quando Jesus chama ele, o Simão, o nome dele é Simão Barjonas, quando Jesus dá o nome dele para Pedro, é uma pedra, pedrinha. Então Pedro, ele era Petros, pedrinha, e Cristo é Petra, rocha. Então Pedro também entendeu que todos nós somos Petros, todos nós somos pedrinha. Então ele fala edifício. Quando a Bíblia fala aqui de edifício, Paulo também entendia assim. Então todos os crentes juntos formam esse edifício, todos os crentes juntos são membros do corpo. Então quando a igreja é uma só, é o corpo é um só, o edifício é um só, mas é composto por várias pedrinhas, ou é composto pelos membros, o corpo. Então a Bíblia nos diz que a igreja é um edifício, a Bíblia nos diz que a igreja é um corpo, né? Um templo, é o corpo do Espírito, é o corpo, e a cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Então, a cabeça que é o Senhor Jesus Cristo, toda a igreja está interligada, todo crente está interligado, não é placa de igreja, é o crente salvo em Cristo, está interligado neste corpo, e a Bíblia diz que é bem ajustado, viu? Bem ajustado. Então, empenhemos-nos a nos consagrar a Deus em verdadeira santidade. Olha aqui
o conselho do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto, ele tem que ser feito através do raciocínio, da racionalidade, viu? No item 3, santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Diz assim, ó, ele é luz e nele não há treva alguma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro. Então nós vamos ver lá que em Gênesis capítulo 6, nós vamos ver que o ser humano chegou na degradação tão terrível que o Senhor Deus teve que consumir a raça humana naquela época e sobreviveu quem? Apenas um homem que estava sendo justo e Deus chama ele de apregoeiro da justiça. Noé com a sua esposa e os seus 3 filhos e as suas noras. Somente 8 pessoas foram salvas naquela época. E por quê? Porque o ser humano ali, a humanidade entrou numa degradação terrível. E a Bíblia diz que no arrebatamento da igreja diz assim, ó, a vinda do Senhor Jesus Cristo será como nos dias de Noé. Então nós estamos vendo hoje a degradação humana, da raça humana no pecado, como que o pecado tem sido normalizado, e Isaías deixou claro, ele diz assim, ó, ai daquele que chama o bem de mal e chama o mal de bem. Então hoje as coisas ruins, as coisas pecaminosas que a Bíblia condena, as pessoas dizem, não, isso é normal, pastor, isso pode, isso a lei permite. Não, a lei permite, mas biblicamente não é correto, e nós precisamos o quê? Abençoar essas pessoas, orar por essas pessoas para que elas sejam salvas, libertas, não só elas, né? Todos nós precisamos da graça de Deus. Vamos lá para a conclusão. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade, da santidade de Deus, para que ele possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Então devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada. Então nós temos que progredir sempre progredindo. É como essa escadinha que vai só subindo, né? Se aperfeiçoando. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Vamos que guardar os seus mandamentos. Mas sozinho não conseguimos. Sempre é através do Espírito Santo e da graça de Deus. Nós temos que lembrar o seguinte: a misericórdia e a justiça de Deus, elas andam de mão dadas. E tudo em Deus é perfeito. Primeiro ele envia a misericórdia. Se a pessoa não quer a misericórdia, automaticamente a pessoa está escolhendo o quê? O juízo. Então, ou a pessoa crê em Jesus para a sua salvação, ou ela se afasta de Jesus, se afasta de Deus, e tudo longe de Deus se resume na palavra só: inferno. O inferno é estar longe de Deus. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. O que a palavra de Deus gera? Ela gera santificação no crente. Pergunta 2, segunda lição: o que queremos dizer com santificação? Podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Pergunta 3 menciona os 3 estágios da santificação. Quais são os 3 estágios? É o estágio inicial, posicional, quando a pessoa crê em Jesus, aceita Jesus. É depois a santificação progressiva, vai sempre caminhando, né, aperfeiçoando, e a etapa final, que é a glorificação, estarmos para sempre com o Senhor no corpo glorioso. Pergunta 4, como a Bíblia revela Deus? Ela revela Deus como Santo de Israel, como nome santo. Os serafins declaram, né, 3 vezes ali, porque santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. Então ele diz: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Em santidade ninguém se pode igualar a Deus, tá? Ninguém se pode igualar a Deus. Ele é santo com letra maiúscula. Pergunta 5, para o que a Bíblia aponta a santidade de Deus, aponta para a essência de Deus, como é totalmente puro, como bem afirma João, dizendo: ele é luz, nele não há treva alguma. Então que Deus possa nos santificar, nos orientar e nos manter sempre, né, de pé e fiel a Ele. Amém? Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula.